Mas, acima de tudo, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui falando com o pessoal do curso de design da Federal do Ceará. 10 anos já de curso, né, muito bom. É muito bom ver que o design está cada vez mais se consolidando e se espalhando aí pelo Brasil. Bom, vou começar aqui, vou compartilhar minha tela aqui para começar a apresentar, tá? Então, como a Carol falou, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, para falar um pouco sobre design industrial, tá? Design de produto, design industrial, enfim, temos vários nomes aí para a nossa atuação. Deixa eu compartilhar aqui, beleza, está apresentando. Ok, vocês estão vendo minha tela, tudo certinho? Sim, vamos. Sim? Tá. Então, a ideia aqui hoje é a gente fazer um bate-papo aberto, né? Primeiro vou passar aqui essa apresentação, vou falar um pouco sobre design industrial, cenário atual e futuro da atuação da profissão. Falar um pouco sobre o que a gente faz enquanto designer de produto, né? Design industriais, como que a gente atua nesse meio do design em si, falar um pouquinho sobre design, sobre como que são as ferramentas e métodos que a gente trabalha. A ideia também é trazer um case aí para a gente poder olhar como que isso é aplicado na prática, né, um case de produto do qual eu tive a oportunidade de participar. Depois trazer um pouquinho do cenário aí, eu gosto de chamar do industrial ao pós-industrial e as novas complexidades de atuação, e é um pouco das questões que a gente tem hoje e que a gente precisa se debruçar um pouco em cima delas aí para poder seguir atuando e seguir conseguindo impactar em futuros melhores. E, no final, vou traçar um pouquinho do que seria na minha visão, óbvio, né, sem muitas pretensões, mas o que seria esse designer pós-industrial e como que a gente, vocês principalmente, que estão, pelo que a Carol comentou comigo, tem gente entrando e já tem gente saindo, né, tem gente em todos os níveis aqui dentro do curso. Então, para vocês, acho que é legal olhar para isso e ver o que a gente precisa se preparar para encarar esse futuro mais para frente. E aí, no final, a gente abre para um bate-papo, quem tiver dúvidas, pergunta, quem quiser interagir, enfim, ficarem à vontade. Bom, como a Carol falou, né, meu nome é Valmor de Paula, sou industrial designer, eu gosto muito de me definir como curioso por natureza e designer como ofício. Por enquanto, eu ainda estou como designer, não sei até quando isso vai ficar, né, mas, enfim, a princípio, eu sou uma pessoa mais curiosa mesmo, né. Profissionalmente, eu já atuo desde 93, né, não profissionalmente com design, mas em termos de carreira profissional, desde 1993, já são... quanto tempo dá isso? Já até me perdi, 20 e poucos anos. Isso mesmo, 20 e tantos anos aí. Comecei lá no Senai, montador de autos, me formei na graduação de design em 2002, no mesmo ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 3 meses no design da GM, e isso, eu me formei no final de 2002, né, ali, o dezembro de 2002 foi a minha formatura, e aí só fui atuar efetivamente, fui ser contratado como designer, iniciar na carreira no começo de 2007. Teve um hiato aí de 4 anos entre a minha formação e o meu início de trabalho mesmo, né, no qual eu fiz alguns cursos e tal, mas eu gosto de trazer isso, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre isso, principalmente para quem está estudando, porque as coisas nem sempre acontecem na hora que a gente quer, né, do jeito que a gente quer. Então, acho que é legal a gente nunca desistir e sempre estar persistindo, principalmente quando tem um objetivo bem traçado. Comecei a atuar na Comil, isso em Erechim, me mudei de cidade, mudei de estado, né, saí de São Paulo, fui para Erechim. E aí, já em 2008, eu tive a oportunidade de atuar como professor universitário. Em 2010, peguei meu primeiro projeto freelance, primeira vez que eu atuei fora ali do escopo de uma in-house, de um estúdio in-house. Em 2011, eu mudei de empresa, eu assumi como lead designer na Plax Metal, onde eu tive a oportunidade de montar um departamento de design e desenvolvimento de produto da empresa.
Em 12, eu finalizei minha pós-graduação, porém não concluí ela, faltou ali fazer o TCC, né, entregar o TCC, mas, enfim, cumpri todas as cadeiras. Em 2013, eu saí de Erechim, retornei para São Paulo e comecei a trabalhar na Questunó, entrei como designer na Questunó. Em 14, eu comecei a trabalhar, a dar um pouco mais de atenção e trabalhar como designer independente, né, pegar mais projetos independentes da Questunó e atuar mais sozinho. E continuei trabalhando na Questunó. Em 18, assumi como head de Industrial Design, da área de Industrial Design da Questunó, que agora, recentemente, há 2 meses, se transformou na Questunó Menu One, através de uma fusão, né, com o escritório Menu One, que é um escritório que tem filiais em vários países, em 6 países, Europa e Ásia, e juntou com a gente agora aqui nós somos o braço das Américas da Menu One, né, então a Questunó Menu One, que tem um escritório em São Paulo e Nova York, juntou com mais esses outros 6 países, e agora a gente é um grande escritório espalhado no mundo inteiro, atuando com projetos globais. Ali em cima tem um pouco dos projetos que eu trabalhei, tanto da parte como membros de equipe e outros como designer independente. Mostrar um pouquinho da Questunó Menu One para vocês entenderem o que a gente faz na Questunó Menu One, né? A gente se denomina como uma consultoria híbrida de estratégia de design. A gente utiliza a cultura e comportamento do usuário, tecnologia e construção de marca para descobrir e implementar experiências relevantes. Explicar verbalmente é sempre meio complicado, né? Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês da Questunó Menu One, que eu acho que exemplifica bem como que é a nossa atuação. The world is ever changing, and if you think today is complex, just wait until tomorrow. Instead of simply imagining possible futures, we prefer to make them happen. We are curious. Designers, researchers, strategists, engineers, artists, and dreamers, united by the will to create. Spread across different cultures, we still act as one. We believe in a more humane future. It all begins and ends with people, for people. We meet them wherever they are. We talk to them, we observe, we listen. We understand their frustrations and their dreams. We know that thinking about individual parts can never solve a whole. We break down barriers and bring our differences together. With engineers and artists, marketing and innovation, nerdy and cool, we orchestrate chaos. We create brands, services, physical and digital products, all in sync and intermixed. We build meaningful experiences and businesses for the future. Questunó, human first. Gosto bastante desse vídeo, que ele mostra bastante a diversidade de trabalho que a gente tem, né? Então, se vocês olharem aqui pelo site, vocês vão ver que tem trabalhos em diversas áreas, tanto na área de design gráfico, inovação, principalmente inovação. Acabamos de ganhar, inclusive, um prêmio na Fast Company em relação a esse projeto Projeto Roots, né, que é justamente um projeto para construir marcas relevantes para marcas locais, marcas de cervejas locais, relevantes para aquela comunidade, que tem um impacto na comunidade. Ele parte de um princípio de sempre trabalhar com ingredientes locais, com os fornecedores dos ingredientes serem, de preferência, agricultores familiares, e criando toda uma identidade, uma sinergia entre a marca e o local, né? É um projeto que a gente fez junto com a Ambev, e, enfim, acabou de ser premiado pela Fast Company, a gente tem muito orgulho dele. Temos projetos de serviços digitais, projetos de produtos físicos, projetos de UX, projetos experimentais para visualização de futuro em relação a mobilidade, saúde, morar. Enfim, a gente tem vários tipos de atuação, projetos de mixed reality, e isso é feito sempre através de alguns núcleos que tem dentro da empresa, né? No nosso caso, no meu caso específico, é o núcleo de Industrial Design, o qual eu lidero hoje.
Bom, falar um pouquinho agora aqui de design industrial, né, especificamente, que é o tema da nossa palestra. O design industrial, ele, ou de produto, né, como era mais chamado antigamente, ele é uma profissão que a gente atua na concepção, ideação e execução de produtos físicos, né, todas as interações físicas, artefatos físicos que são produzidos, em algum momento ele passou por pelo designer, né? Se não foi o designer profissional que está acostumado, teve pelo menos um pensamento de design ali para conseguir conceber ele. Essa basicamente é o que motiva as coisas que a gente faz, né? Enfim, atuando nessa área, principalmente na área de design industrial, a gente tem uma mobilidade muito grande de participar de diferentes tipos de projetos. Por uma falha aqui, o GIF não está rodando, tá? Mas aqui está passando vários tipos de projetos que eu já tive a oportunidade de atuar ao longo da carreira, desde ônibus, parte externa, parte interna de ônibus, estações de recarga elétrica para carro elétrico, o Piscimáquina, que é um projeto mais de diversão, vamos chamar assim, brinquedos, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, embalagens, shape de garrafa, shape de lata, enfim, tem uma infinidade de oportunidades da gente atuar, e que são geralmente relacionadas a interações físicas, né? Todo projeto que você tem uma manifestação física dela, uma interface física que você vai desenvolver, a gente acaba, de alguma forma, atuando nele, né? E o que eu acho que é importante da gente sempre ter claro, né, que o design ele não é somente sobre ter essas ideias, né, mas é sobre executar essas ideias e fazer com que elas cheguem lá na frente, cheguem para o público final. Afinal de contas, a gente sempre está falando sobre pessoas, né, o design é de pessoas para pessoas. Então, não adianta só ter a ideia, tem sempre um caminho longo aí para percorrer, né, que é o caminho de conseguir executar essas ideias e convertê-las em produto. E eu gosto muito de definir isso como uma orquestração de caos, né, que geralmente é o que a gente acaba fazendo ao longo de desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. E por que é um caos, né? Por que a gente desenvolve um caos? Porque toda vez que você vai pensar em algo novo, mesmo que seja uma nova versão de algo que já existe, você vai criar um caos em algum momento. Você vai mudar algo que já está funcionando normalmente, você vai ter que experimentar coisas novas que muitas vezes não tinha sido pensado daquela forma, e isso tira as pessoas da zona de conforto, né? Então, cria esse caos. E a nossa atuação, nós, enquanto designers, né, vocês que estão entrando agora para a área, a gente tem que se preparar para justamente orquestrar isso, né? E eu gosto de falar que os designers, eles orquestram o caos através da capacidade de visualizar e representar cenários futuros, combinando estratégias e técnicas em um processo iterativo que os ajudam a chegar a uma solução capaz de causar efeitos positivos na vida das pessoas, né? E como que é que a gente faz isso, né? Poxa, qual é o segredo para visualizar e representar? A gente faz isso sempre através de técnicas e métodos para serem aplicados, né? Além dessa definição, que é uma definição muito minha, eu gosto sempre de citar uma definição do Herbert Simon, que é um Nobel de Ciências, lá do Ciências Econômicas, lá da década de 60 ou 70, não lembro agora exatamente quando é, mas que é uma definição que eu acho excelente para a gente pensar enquanto como explicar o design, né? Que ele define da seguinte forma, que todo aquele que se lança ao design está transformando situações existentes em situações preferidas. Eu gosto muito dessa definição porque ela, primeiro que ela trata o design como um processo, né? Quando a pessoa se lança ao design, ela está falando sobre o processo de fazer design, dá essa possibilidade de transformar as situações existentes, situações que a gente tem hoje, em situações preferidas, né? E isso, como eu falei antes, ele não é feito ao acaso, não é feito, a pessoa senta ali na frente do computador e consegue realizar, sei lá, tirando da cabeça dela. Isso é feito sempre através de métodos, né? A gente tem métodos e formas de se fazer isso. Como eu falei antes, como a gente está sempre num caos, não é um método linear, né? É sempre um método que pode variar, pode mudar
Desculpa, gente. Tá bom, filho, vai lá agora com a mamãe. Agora o papai não pode. Sim. Peraí, filho. Então, voltando aqui, a gente usa métodos, né, que em geral não são métodos lineares, mas que permite a gente fazer essa orquestração de caos. Tem N métodos de design, vocês vão estudar, quem já está estudando já viu vários, mas eu gosto sempre de representar, de usar um que é uma boa representação e que permite a gente aplicar em diferentes fases do projeto, de diferentes formas, que é o Double Diamond, né, que é a ideia da gente sempre abrir e convergir para conseguir chegar em soluções. E eu sempre gosto de pensar ele como se abre para investigar, você começa a criar e testar, e depois você vai afunilando para achar qual que é a melhor criação, principalmente através de testes, começa a desenvolver e abre novamente para conseguir ter várias possibilidades disso e depois implementar. Então, como que a gente faz isso na prática, né? A gente tem situações existentes que se apresentam com algum problema, tem alguma dificuldade, está confusa, a gente faz essa situação passar pelos nossos funis, né, elas vão clareando, sempre iterando, retornando quando for necessário, até que a gente consegue chegar em situações preferidas. Dessa forma, a gente consegue pegar problemas que são apresentados, explorar eles e materializar ou entregar eles de forma material, forma física, representado por um objeto, um artefato, enfim. Dessa forma como eu gosto de enxergar isso. E como que a gente faz isso na prática, né? Quais são quais ferramentas que a gente tem, o que a gente usa no dia a dia para conseguir fazer isso? A gente usa as ferramentas para investigação, a gente tem lá os hard skills que são necessários, né? Aqui embaixo a gente tem várias ferramentas para conseguir entregar identificar oportunidades, moodboards, caminhos criativos, package design, design language, shape, CMFs, ainda na fase de investigação. Na fase de criação, a gente tem que fazer muita proposta de shape, proposta de soluções técnicas, proposta de interação, CMF, protótipos ou protótipos de baixa fidelidade. Em desenvolvimento, a gente começa a validar essas ideias até chegar no design freeze, usa muita modelagem 3D para detalhamento técnico, definição de CMF, mockups, design specs de estilo, muito uma forma da gente especificar o estilo para que ele seja implementado lá na frente, né? Já na implementação, a gente já precisa especificar o design como um todo, o detalhamento técnico que ele vai ter, indicar fornecedores capazes de produzir aquilo que está sendo pensado, em termos de materiais, em termos de processo. Modelo 3D, ele tem que ser funcional, ele tem que estar pronto para conseguir ser produzido, que não é um pouco diferente de modelo 3D que você está experimentando, você já tem que levar um monte de coisa em consideração, apresenta protótipos funcionais, e tudo isso com essas ferramentas que estão aqui embaixo, que, enfim, são ferramentas que vocês, se não aprenderam ainda, vão aprender, ou ao longo do curso, vão ter que aprender pós-curso, isso é natural, afinal de contas tem muita coisa para a gente ver enquanto a gente está estudando design, mas basicamente isso daqui é um conjunto de hard skills que a gente usa para poder sair das situações atuais e chegar nas situações preferidas. E além disso, a gente precisa ter os soft skills que a gente vai emprestar para cada momento desse daqui, a gente precisa desenvolver soft skills que a gente vai estar em cada momento desse daqui utilizando mais, né? Então, quando a gente atua mais com investigação, mais com pesquisa, a gente precisa ter o pensamento e concepção estratégica, boa compreensão dos problemas, criatividade para poder pensar como que você vai explorar determinada coisa, o que você vai extrair de determinada pesquisa, uma representação básica de ideias, acompanhar a pesquisa de campo. É muito comum em campo você ter que rascunhar alguma coisa para já mostrar uma hipótese, ver o que as pessoas pensam, capacidade de montar moodboards, tendências e referências visuais, porque muitas vezes tudo que se descobre aqui é o que vai conduzir todo o trabalho para adiante, né, toda a estética que se busca, todo o resultado que se tenta atingir. Investigações técnicas, tentar achar teardown, package, materiais, tecnologia, sempre é bom tentar achar alternativas àquilo que é feito de determinada forma, que pode de repente mudar e que consegue trazer uma solução
mais interessante para a solução que a gente tem atualmente. Na parte de criação, é muito importante a gente trabalhar a criatividade para gerar soluções criativas, explorar formas de forma muito rápida, explorar CMF de forma consistente. CMF é cores, materiais e acabamentos, tá? Concepção de interface física e digital, cada vez mais a gente não faz mais só um tipo de interface, a gente tem que pensar em várias interfaces. Mapear, propor e definir guias de design de produto. Tem que ter boa representação de ideia, manual, digital, 2D ou 3D, tanto faz a forma como você vai representar, mas quando está criando é muito importante representar as ideias e da forma mais clara possível para que elas consigam ganhar corpo e evoluir. Às vezes uma excelente ideia mal representada cai face a uma ideia mais ou menos, mas muito bem representada, que consegue deixar claro aquilo que vai acontecer. E bons conhecimentos de representação física também, porque a gente faz muita exploração física nessas horas e são explorações que muitas vezes conta com o poder de abstração de quem vai avaliar, mas é importante, é extremamente importante conseguir fazer, que são os chamados porcótipos que eu falei antes. Na parte de desenvolvimento, a gente já tem que olhar muito mais para detalhes, ter uma compreensão mais funcional dos produtos, como que ele abre, como que ele monta, onde tem linha de gap, onde não tem, quantas peças tem, como que ele vai funcionar. Tem que conhecer mais de material e ter um pouquinho mais de domínio sobre materiais e processo de fabricação. Facilidade de leitura 3D da forma, capacidade de modelagem de shape, capacidade de interações com times técnicos e direção criativa, e é sempre complexo esse meio campo aí. Representação das ideias em renderings e ou animações, porque a gente já começa a ter que ver com um pouco mais de veracidade como que vai ser a ideia, né? Então ela tem que dar um passinho a mais. Capacidade de apresentar projetos, essa daqui eu deixei ela aqui em evidência, mas ela, na verdade, ela é para todas, tá? Ela é transversal para toda a atuação de design, é muito importante a gente saber apresentar. Tá? E isso é uma coisa que faz muita diferença na hora de você contar o que está sendo pensado e como que ele está sendo conduzido e para onde que ele vai. Preparar arquivos para saída de projetos para time técnicos e fornecedores, porque muitas vezes você não vai implementar, então você tem que conseguir disparar esses arquivos de forma que quem for implementar consiga fazer. Conhecimentos em mockups e protótipos e montagens de especificações de design. E já na parte de implementação, aí a parte mais técnica, né, da profissão, é a hora que a gente começa a resolver tecnicamente e entregar aquilo que realmente vai sair lá na ponta da linha, né, na ponta da linha de produção. Então a gente tem que já começar a ter um domínio de processo de fabricação, domínio de modelagem 3D, tanto sólido como superfície, facilidade de interação com times técnicos, conhecimento de materiais, capacidade de gerar arquivos de saída para cliente, tanto 2D como 3D. Hoje em dia, muito mais 3D, faz muito pouco 2D hoje em dia. Capacidade de gerar soluções criativas para problemas técnicos, isso é um baita diferencial. Conseguir trazer criatividade para solucionar problemas técnicos, que geralmente a gente fica muito engessado nesse lugar. Interação com fornecedores e fabricantes, avaliação de protótipos e peças piloto, com muito critério em cima do que vai fazer, conhecimento de renderização e animação, e montagem de especificações de design para também poder entregar o projeto para quem vai produzir, quem vai efetivamente fazer ele acontecer, né? Eu sempre falo que o design ele nunca vai lá até o final. É sempre cômodo onde a gente trabalha, na verdade. A gente está bem antes aqui, né? O final lá é onde tem mais trabalho, onde vai materializar tudo. Beleza, eu falei um pouco de método, como que a gente usa, a parte do hard skill, soft skill, mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante hoje em dia, e cada vez mais, que é a questão da criatividade. Como que a gente fomenta a criatividade o tempo inteiro no nosso trabalho, né? E assim, a gente não pode cair naquele mito da criatividade, você vai, sei lá, você tem técnica simples, ou mesmo tá na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa ter o dom de ser criativo, não. Você precisa ter comportamentos, você precisa ter processos que estimulem e que potencializam a criatividade de todos, porque todos são criativos, né? Então, eu sempre gosto de pensar que a gente precisa de ações criativas que faz a gente chegar em uma solução criativa.
E o que é mais importante para todas essas ações? Né? A gente, primeiro, entender muito bem do contexto do projeto que a gente vai fazer. Que é, poxa, apareceu o briefing, apareceu lá o desafio, se aprofunda nele, entende os problemas, entende os gatilhos, pesquisa tecnologia, oportunidades e limitações, ambiente que o produto será usado, ampliar ao máximo o repertório disponível para poder trabalhar, seja com pessoas, se você puder incorporar mais pessoas, melhor, se não, tentar buscar mais repertório para si, para conseguir trazer mais possibilidades, trazer diversidades de posições dentro disso, não tenta falar só com os mesmos, né, só com os seus pares, que geralmente é muito parecido, porque senão todo mundo pensa igual, a solução vai ser sempre igual. Tenta trazer mais diversidade, estar atento ao comportamento sociocultural, ver o que está acontecendo ao seu redor, porque isso vai impactar também nas entregas que você vai fazer. Entender as pessoas que vão interagir, aliás, não só entender, elas têm que ser prioridade no estudo, né, ver, ouvir e sentir muito sobre essas pessoas. Então, tem um contexto bem delimitado, onde você emerge muito bem nele, aí você precisa começar a trabalhar, geralmente a gente trabalha muito em equipe, né, então você precisa trabalhar muito essa intimidade criativa, e não é só sobre entrar numa sala de brainstorm e não julgar as ideias que está lá. Na verdade, é mais tornar essas ideias visíveis o tempo todo e manter debates acalorados sobre elas. É importante que seja julgado, sim, mas isso tem que ser julgado com conteúdo, você tem que defender o ponto de vista com conteúdo, tem que apontar para onde vai, mas sempre com conteúdo, perguntar, escutar ativamente, provocar diversidade de conflito, levar as ideias para fora desse time. Às vezes você entra na sala de brainstorm, faz um monte de brainstorm e deixa tudo lá guardado. Não, tira dali e leva para fora, vamos ver o que as outras pessoas pensam, acham, entendem, e começar a ter ação criativa também. Além da intimidade criativa, tem que ter muita atitude criativa, que é representar as ideias rapidamente, sem muito critério. Representa, expõe ela, testa elas. Eu sempre gosto de falar que desde que você está fazendo um sketch simples no guardanapo, você está testando aquela ideia, você está testando visualmente, se ela faz sentido ali, né? Parece que sim, dali por diante você começa a evoluir. Então, quanto mais você representar de forma rápida, expor e testar, melhor vai ser. Refinar o necessário essas ideias, testar e aprender de novo, refletir, ajustar e vai testar de novo. Essa fase, essa ação, ela está muito relacionada ao quanto que você expõe e testa todos os tipos de ideias que se tem. Eu bato bastante nessa tecla porque quando eu me formei lá atrás, né, a gente tinha muito o design ser muito fechado, né, tá sempre dentro dos estúdios lá, aquele clubinho, e a gente tá vendo que isso não traz tanto resultado mais, tem que ser o contrário, você tem que abrir esses lugares e levar para fora. Então, quanto mais você expõe, mais você testa, melhor. E ter capacidade de tomar decisões criativas, né, isso é uma coisa que é muito importante a gente trabalhar na gente mesmo, que é olhar para as ideias e conseguir combinar ideias que são totalmente opostas, que às vezes a gente vai falar, não tem nada a ver, dá um jeito de ter, a capacidade de eliminar ideias, isso é difícil pra caramba, a gente geralmente se apaixona pela primeira, ou pela segunda, ou enfim, se apaixona pelas ideias, não quer eliminar, mas, cara, tem que eliminar, ponto, elimina, gera novas combinações, e principalmente, cara, não tá dando certo, gente, reinicie, não tem problema nenhum, tá? O design está aí para isso. A base do design é isso. A gente faz muita coisa ainda na fase que a gente está explorando coisas. Nada ali está muito concreto. Então, é o momento de se reiniciar as coisas, caso ela não esteja dando muito certo. E sempre com foco nas pessoas, para aí sim a gente sair para as situações preferidas. Lembrando, a gente nunca projeta para nós, né? A gente projeta sempre para as pessoas que demandam, que precisam de uma solução para o problema que elas estão vivendo, seja ele qual for. Eu trouxe aqui um case de um projeto que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de participar, que eu vou contar um pouquinho do processo dele, vou mostrar ele aqui para vocês, que eu acho que ele mostra essas fases todas que eu falei, todo esse monte de coisa que eu só estava falando agora, ele consegue ilustrar e demonstrar como que isso é aplicado a um processo de desenvolvimento como um todo. Tá? O case é um case de brinquedo. Ele começa com uma empresa era uma empresa que fabricava componentes e fornecia componentes para ônibus e para implementos agrícolas, e os caras tinham lá
umas tecnologias XY lá, e, enfim, o cara investiu numa tecnologia de rotomoldagem e preparou a empresa dele para conseguir fabricar produtos através da rotomoldagem, né? E, só que, a partir do momento que ele colocou a tecnologia lá, ele falou, cara, agora eu preciso ter produto, né? Então, ele já atuava com empresas, com os clientes dele, né? Ele era fornecedor de algumas empresas, mas ele também gostaria de chegar no cliente final. Ele gostaria de ter um produto que fosse dele e que ele conseguisse colocar no cliente final, sendo que ele nunca tinha vendido o produto dessa forma, nunca tinha chego no mercado direto, né? Os clientes dele não era uma loja que ele colocava lá o produto para vender, eram empresas que montavam outro tipo de produto para poder vender. Então, ele me convidou para participar desse projeto, que na cabeça dele eu já tinha feito antes o mapeamento de tudo que ele poderia fazer com rotomoldagem, né, em termos de produto que fosse para clientes finais, apresentei uma série de possibilidades e ele escolheu lá trabalhar com brinquedos. E ele já tinha tomado essa decisão, ele falou, quando ele me chamou, ele falou, vamos, a gente já olhou todo o material que você fez, a gente quer trabalhar com brinquedos, só que tem algumas condições aqui para nós que é importante, né? Primeiro que a gente não tem uma grana muito alta, então a gente não vai investir em licenciamento de marcas, né? Tipo, é muito comum nessa área, você vai lá e, sei lá, você pega com a Disney, você pega uns personagens da Disney, você licencia eles, faz o brinquedo ali com a cara daquele personagem e consegue entregar. Ele falou, cara, a gente não vai fazer isso, não vai investir nisso, não tem dinheiro para isso. Outra coisa, eles estavam meio mal ali, falou, puta, a gente não tem condições de fazer molde usinado. A gente precisa fazer molde de chapa, né? E, puta, eu nem sabia direito o que era isso, eu fui buscar entender, mas na prática era pegar a chapa e conseguir, através de chapas de aço, dobrando e montando uma estrutura, conseguia fazer moldes de forma muito mais barata, um investimento muito mais baixo, e ter um produto a partir daquilo ali, né, um produto de rotomoldagem. E aí ele falou, cara, e assim, eu não tenho como investir muito no produto, né, então eu preciso que o produto se diferencie, abra caminhos para mim, para eu começar a entrar no mercado, começar a aparecer para o mercado, para só dali depois conseguir investir um pouco mais e ter sei lá, um outro posicionamento, né, marcar o meu posicionamento. Então, nesse momento, ele gostaria de se diferenciar por design. Ele falou, cara, a gente precisa ter um produto que o design traga a diferença para ele do ponto de vista estético, que chame atenção e tal, embora tenha essa baita limitação com relação aos moldes, que fazer moldes com chapa dobrada não é uma coisa tão simples. Então, ok, comecei a entender mais ou menos o contexto ali, a gente começou a pesquisar algumas coisas, e o que mais apareceu, assim, como limitador para o projeto, para a solução que fosse se entregar, era a questão do molde, né? Porque, cara, o que a gente consegue fazer com molde dobrado? As possibilidades que tinham era dobrar ele e chegar em geometrias básicas, tipo um quadrado, um cubo, um retângulo, coisas mais simples, né? De repente até cortar ali um perfil um pouquinho diferente, mas dobrando ela chegaria daquela forma. Eu poderia ter curvas simples em um único sentido dessa chapa, então, de repente daria para ter essa possibilidade, né? Tem ali, se faz uma silhueta ali de um animal, ou um tema, enfim, que eu decidi, e conseguiria fazer o brinquedo, né? A balancinha, que era o tipo de brinquedo que eles queriam. E aí eu lembrei de uma coisa que já era um tema que me chamava a atenção, e que aí eu fui olhar um pouco mais de perto, que eu falei, cara, tem as questões dos origamis, né, o papercraft. Ele também é feito de papel, você tem uma folha de papel, e você dobra e você consegue formas muito legais com ele, né? Então, de repente, ali tem uma possibilidade, né? E na época ainda, isso era 2014, existia uma tendência muito grande de formas facetadas e tudo mais, e, pô, de repente pode ser uma possibilidade. A gente olhou para isso e falou, putz, aqui talvez tenha jogo, né? E aí foi apresentado para eles lá 3 caminhos, eu não vou mostrar todos os caminhos aqui, porque 2 caíram, mas um era em transportes, outro era em objetos abstratos, você não tinha uma forma totalmente definida, e o terceiro eram animais, né? E ele gostou dos animais, e beleza, então vamos nos animais, a gente definiu o tema que seria os animais da savana, que
não tinha muito brinquedo, muita balança com esses tipos de animais, então a gente olhou quais eram os animais que tinham na savana africana, foi feito lá uma escolha deles, traçamos a silhueta, escolhemos quais seriam os animais que seriam o foco do desenho, no caso a girafa e o elefante, simplificou a forma dela, a ponto delas começarem a ganhar um corpo para virar um brinquedo, e depois foi aplicado a técnica de papercraft para chegar na proposta do que eles seriam, né? Que eram esses dois brinquedos, duas balancinhas, o elefante e a girafa, apresentado ainda em forma de desenho. Vocês podem ver que é tudo exploração e mostrando como que ele vai ficar, né? Ó, a gente está testando aqui, vendo como vai ficar. Aí uma provocação que foi feita na época de repente, colocar uma interação a mais, né? Uma luz que, de repente, só se acende quando a criança estiver balançando, criar um dinamismo a mais nos brinquedos. Eles aprovaram, é isso aí, vamos ver como ele fica sendo melhor resolvido, né? Onde que pega, onde não pega. Então a gente vai para a parte 3D, modela ele em 3D, começa a tirar renders, explora materiais, explora as pegas, aí você já começa a ver a orelha do elefante sendo a pega do elefante, na girafa vai ter a pega no pescoço dela, ali no canto, onde você consegue segurar, e ele já começa a fazer parte de uma família, né? Então você já tem aqui uma família, tem uma exploraçãozinha aqui para mostrar mais ou menos o tamanho do projeto, apresenta, eles olham já num nível mais próximo do real, mais próximo do final, e puta, é isso, vamos adiante. Pô, legal, agora a gente precisa dar mais um passo em ver como que isso vai funcionar, né? Até agora a gente está só no computador. Então o que a gente faz? A gente vai para a confecção de um mockup. Fizemos um mockup de madeira, eles deram acabamento, lixaram lá, deixaram tudo certinho, pintaram esse mockup e vamos levar para o público que vai usar, né? Vamos falar com quem realmente se interessa por isso, ou pode vir a se interessar. Então deixamos lá o mockup indo de madeira ali para a criança brincar. Já na foto da direita já é o azul, já é a primeira peça do elefante, e a girafa é a de madeira. E aí o produto ficou um tempo com a criança testando, brincando, interagindo. Girafa. Aí sim, após isso, a gente pegou essas informações de volta do 3D, planificamos essas informações, né, quais cortes teriam na chapa, como que faria a montagem, entrega para eles, e eles conseguem confeccionar o molde para finalmente colocar na máquina e conseguir tirar as primeiras peças. Aqui já é foto das peças, né, como que elas ficaram, e a entrega do produto final está aí, né. E aí o legal disso é que um dos grandes objetivos que eles tinham era justamente conseguir abrir mercado para uma empresa que não tinha um lastro, né, não tinha um histórico de mercado. E o elefante, na época, eu apresentei ele para a Tokstok, e ele foi vendido via Tokstok, e para a empresa que não tinha o histórico ainda de vender produtos direto para o consumidor final, foi um belo canal para se iniciar nesse mercado, né? Então, o design conseguiu, junto com as estratégias da empresa, entendendo as limitações deles, entendendo as dificuldades que eles tinham, conseguiu traduzir num caminho bacana para se seguir, junto com eles, obviamente, para conseguir realizar o produto e abrir um canal, um novo negócio, abrir uma nova forma de fazer negócio para uma empresa que, de repente, não teria esse acesso se não tivesse acessado o design como algo que pudesse entregar valor para eles, né? Então, é um jeito da gente resolver o produto em si, né, o design industrial, mas também estrategicamente ser importante para a empresa e conseguir posicionar ela de outra forma. E aí tem também o lado mais pessoal, né? Ali é o lado da empresa, mas tem o lado da satisfação pessoal depois de um tempo, que é ver amigos, filhas de amigos meus, usando o brinquedo e mandando lá no stories do Instagram, o uso, ou o meu próprio filho aqui no meio, meu filho mais novo, que no caso veio depois até do elefante já existir, hoje está brincando com ele, né? Poder brincar com o elefante. Ou mesmo, esse que é uma amiga de um rapaz que trabalha comigo, que postou essa foto no Instagram, e ele viu, né, esse rapaz viu, com essa legenda, né, maturidade, sai para comprar luminária para o banheiro e voltei com um elefante de brinquedo. Isso é muito legal, porque
mostra que o produto tem a capacidade de ter um sucesso até de extrapolar o seu público e não só a finalidade que ele pretende cumprir, né? Tem a finalidade de ser um brinquedo, mas também poderia ser um objeto de decoração, como ela acabou comprando, né? Esse daqui é o case que eu trouxe para vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto atual que a gente está, né? Então, eu vou falar um pouquinho do industrial ao pós-industrial e trazer um pouco da complexidade de atuação que a gente tem hoje. Bem legal ali, a gente viu tudo aquele case, bacana, mas nem sempre são flores, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa estar atento e, enfim, tem muitos desafios ainda pela frente. Eu trouxe nesse ponto do industrial, pós-industrial, porque a gente vem atravessando já há algum tempo um cenário de um declínio, né, do protagonismo da era industrial. Eu acho até que a gente já passou dessa era, a gente já está na era da informação, já está no pós-industrial há algum tempo, a questão é que a gente ainda está demorando para passar por ela. Isso traz grandes diferenças da forma como a gente atua e da forma, inclusive, como é visto o design, né, seja o design de produto ou o design em si, pelas empresas, pelas pessoas e tudo mais. Se a gente pegar aqui, lá no mundo industrial ainda, né, no século XX, na época que eu estava me formando lá, o design ele tinha uma atuação muito mais operacional. Tá? Em que sentido que era essa atuação? Você está como uma parte ali dentro das empresas, atuando e cumprindo com os papéis que você tem que cumprir ali. E nesse mundo industrial ainda, o valor percebido pelas pessoas estava no tangível, né? Estava naquilo que você conseguia tangibilizar. Seja no design de produto, que era a cadeira que você comprava, o carro que você ia buscar, o desejo, né, o grande desejo das pessoas, que era ter o seu carro, ter sua casa, ou mesmo no gráfico, por exemplo, no livro, nas coisas que você conseguia buscar e ter uma finitude nele, né? Tanto é que os produtos físicos, principalmente, ele traz esse entendimento de finitude da solução, né? A cadeira, ela vai servir para você sentar confortavelmente, bacana, vai durar, mas é isso, ela é aquilo ali. Então, era dessa forma que você percebia, que as pessoas percebiam o valor nas coisas. Então, o designer atuava para entregar valor nesse contexto. E a abordagem, geralmente, que existia para o designer, principalmente para o designer industrial, o design de produto físico, né, era muito centrado nas tecnologias e nas empresas, porque era lá que estava a capacidade de se realizar as coisas. Só as empresas eram capazes de prover produtos em massa e que todo mundo pudesse comprar. Então, tudo era muito fechado e estava tudo lá. Quando a gente chega no século XXI e no mundo pós-industrial, a gente já começa a observar que o design hoje tem uma atuação estratégica. Ele não é mais só operacional. Ele não lá no começo, quando eu comecei a trabalhar, muitas empresas, o design era algumas pessoas que estavam junto da engenharia lá atuando. Né? Passou um tempo, ele começou a ter status de área, tinha uma área de design, mas ainda respondia para marketing, para engenharia e tudo mais. Hoje é muito comum você ver nas empresas diretores de design. Então, a atuação, ela passa a ser estratégica. E isso não é assim, por quê? Porque o pessoal achou bonito os designers trabalhando? Não, é porque dá dinheiro. Simples assim. E quem está falando isso não sou eu, é a McKinsey. A McKinsey já trouxe alguns estudos, mas esse daqui eu acho que é um dos mais emblemáticos deles, que mostra, né, eles fazem lá uma pesquisa com empresas que operam na Bolsa de Valores de Nova York, e eles pegam as empresas que investem em design e que não investem em design, acompanham durante um tempo, durante alguns anos. E eles revelam, eles descobrem que as empresas que investem em design, elas têm de retorno para os seus acionistas o dobro do que as empresas que são referência no setor, mas não investem em design. Eu vou voltar a repetir, as empresas são referências, não é que eles pegam as empresas que investem em design, tipo uma Apple da vida, e compara com uma empresa chinfrim. Não, eles pegam as empresas que são referência no setor, mas que não têm o design como atuação estratégica. E as que têm como atuação estratégica retornam o dobro do que essas que são as melhores. Cara, então,
tem muita oportunidade nesse lugar. Por isso, a gente começa a ganhar, a gente, quanto área, né, o design começa a ganhar uma importância estratégica muito grande. Não à toa, no mundo inteiro, você vê diretores de design, empresas que são totalmente design-driven, guiadas por design. Mas qual que é o impacto que tem nisso, né? Bom, primeiro que nesse mundo pós-industrial, né, nesse mundo que a gente tem hoje, que a gente tem acesso a muita tecnologia, hoje o valor percebido pelas pessoas já não está mais no tangível. O valor percebido pelas pessoas está no imaterial, está nas experiências que elas vivem. Então não adianta mais fazer a cadeira mais linda do mundo, que talvez a pessoa não vai comprar. Simples assim. A gente está imerso num mundo de tecnologia, um mundo muito digital e tudo mais, e quando a gente olha para os produtos digitais, né, quantas pessoas aqui já não baixou o app e já não percebeu que cada vez que você baixa, ele está sempre em beta, né, é sempre beta, estou sempre testando, mas está sempre, como que fala? Está sempre melhorando, está sempre dando um improve no produto, e é assim que as pessoas veem hoje. Os produtos digitais já não são mais uma solução finalizada. Então, mesmo que você adquiriu alguma coisa, você está sempre recebendo renovações disso. E, principalmente, quando você tem esse mundo complexo, o design já não é mais centrado lá nas tecnologias ou nas empresas. A tecnologia é acessível para todo mundo. Hoje em dia, o design está centrado no ser humano. Aliás, ele já está indo além já, né? A gente já se discute que o design tem que ser centrado no planeta. A gente tem que começar a olhar para os problemas do planeta como um todo e entender essa complexidade para poder propor soluções para ela. Então, as coisas que a gente faz, ou da forma como a gente faz, talvez elas já não sejam mais suficientes. A gente tem que começar a dar mais amplitude para a forma de atuação, para as preocupações que a gente tem e tudo que a gente precisa buscar. Uma outra coisa que é bem relevante nesse contexto do mundo industrial para o mundo pós-industrial é a profissão em si mesmo, né? Como que a profissão era dividida lá no século XX, né? Principalmente ali no começo do século XXI, você tinha ali design de produto, que era o design industrial também, né? Design de produto industrial, o gráfico e o web design, que na época era quem fazia design para web. Geralmente era o pessoal do gráfico que queria trabalhar com meios digitais. Só que aí você começa a adentrar no século XXI e começa a surgir uma infinidade de atuações do design. Justamente porque ele começa a ser estratégico, percebe-se que ele tem que sair daquele lugarzinho que ele está e expandir, invadir todas as empresas ou até mesmo fora das empresas. Então você começa a ter brand design, game design, design thinking, que aliás tem uma importância gigantesca no meio disso tudo, generative design, design institucional. O design de produto se separa efetivamente do design industrial ou não, tem um puta debate em cima disso, UX design, design research, motion design, visual design, CX design, business design, tá em tudo. E que mais vai vir ainda, né? A tendência é que cada vez tenha mais. Eu nem coloquei aqui as que são mais polêmicas, senão a gente não sai daqui nunca. Mas o fato é, você não entra mais numa graduação de design, num curso de design, para escolher entre uma ou duas ou três coisas. Você tem uma capacidade de atuação gigantesca. Óbvio que cada uma vai ter uma especialidade, uma especificidade para se desenvolver e para trabalhar, mas o fato é que todos aqui são designers, todos que atuam nessas áreas são designers também, e eles podem às vezes até migrar entre uma área e outra, depende muito de como que você vai se especializando e os skills que você vai desenvolvendo. E além disso, tem uma outra característica que traz muita complexidade para esse estudo, que lá no mundo industrial, a gente tinha as ferramentas e tecnologias disponíveis muito dentro da indústria, eram poucas, né? Você tinha ali, as indústrias mantinham os meios de produção, estava tudo lá dentro, grandes indústrias, grandes conglomerados, tinha muita capacidade de fazer as coisas. Você tinha poucos programas 2D e 3D, que geralmente estavam na indústria também. Então, qual que era a nossa principal tarefa? Era aprender um ou dois desses daí e conseguir trabalhar naquele lugar. Os métodos de prototipagem só eram acessíveis a eles. E a capacidade de testar com o consumidor também.
conseguir chegar em muita gente estava muito relacionado à quantidade de dinheiro que você tinha para depositar nisso, né? Fazer clínicas, ir atrás de desenvolver processos e testes e aprender com os consumidores, estava tudo dentro da indústria. Só que aí, de novo, conforme a gente vai adentrando ao século XXI, a gente também tem um boom de tecnologias que vão se tornando muito acessíveis. Impressão 3D, movimento maker, IoT, Arduino, inteligência artificial, realidade aumentada, mixed reality, Gravity Sketch. Tudo isso está aí, está online, está acessível para todo mundo. O que acontece hoje é que a gente tem todas essas soluções muito mais acessíveis e open source. Você olha para a quantidade de programas que tem hoje, é uma infinidade, tanto 2D como 3D, com inteligência artificial, online. Tem softwares 3D online, tem software grátis muito bom, como o Blender. Os métodos de prototipagem rápida estão todo quanto é canto. Hoje é muito comum a gente encontrar pessoas físicas que têm uma impressora 3D em casa. Muitos consideram comprar, que ainda não tem. Então, está muito fácil de você acessar isso. E a capacidade de teste com o consumidor também está muito fácil. Mesmo no físico, mas se você pensar no mundo digital, por exemplo, você faz um app e você coloca na loja da Apple Store ou do Android, e as pessoas baixam e vão testar e vão te trazer feedbacks. Então, está muito mais acessível você conseguir produzir coisas no mundo do design. Isso mostra que não adianta só olhar para hard skill, não adianta só olhar para software, para o que você quer aprender, que você vai conseguir se destacar no mercado. Não. Operar muito bem um software passou a ser default, não é mais grandes diferenciais. E imagina ainda o que vem pela frente, principalmente com essa mescla de digital e físico, que já não sei mais o que é o que, tem muita coisa ainda por aí. Então, dentro desse contexto, como que é esse designer pós-industrial? Né? Como que é esse designer de produto atuando no pós-industrial? Principalmente para o design de produto. Acho que o designer gráfico, ou mesmo os digital, né, UX e UI, já começam a se localizar nisso. Mas e para nós, que trabalha muito com produto físico, que tem muitas questões sendo colocadas em xeque, questões de sustentabilidade e tudo mais, como que tem que ser esse designer que vai atuar, ou que atua nesse contexto desse pós-industrial? Então, eu entendo que os designers pós-industriais, eles não adianta mais ficar só lá na mesa, desenhando, fazendo sketch bonito, modelando e altos renders. Ele precisa começar a aprender de negócio. Aprender sobre negócios mesmo, porque no momento que a gente tem uma atuação mais estratégica, a gente precisa ajudar a conduzir negócios. Não dá só para deixar que outros façam isso. O design industrial agora, ele não entrega mais só um produto. A gente tem que ter claro que qualquer produto, qualquer artefato que a gente está fazendo, está entregando experiência. Então, a gente precisa olhar para a experiência. A gente tem que estar muito preparado para começar a combinar o físico e o digital. A pandemia acelerou demais isso, o que já era uma realidade que vinha acontecendo de forma muito grande, de forma exponencial. Então, a gente precisa começar a olhar para esse lugar com um carinho muito importante. E mais até. Os designers que já trabalham no mundo físico, já trabalham com produto, né, que trabalham com essa ideia de construção, de concepção de coisas físicas, eles têm uma vantagem nessa mescla do produto físico com o digital, porque justamente entende o ambiente físico, entende como que as coisas acontecem tridimensionalmente no ambiente. Então, você mesclar experiências digitais a isso te traz um grande benefício, traz grandes possibilidades de entrega. Mas lembrando, isso é muito importante que a gente comece a olhar para isso, porque precisa combinar isso. Não adianta mais só olhar para as limitações técnicas que tinham de se fazer as coisas. Outra coisa que é extremamente importante para nós, a criatividade ela é mais importante que as habilidades que a gente tem. Como eu falei, a habilidade virou default. Tem muita gente com acesso a muito software, a muita capacidade de fazer as coisas, tutoriais, você aprende tudo hoje pela internet, se especializa em tudo, cursos online, um monte de coisa. O que vai trazer a diferença é o quanto que você consegue empregar de criatividade nisso.
Quanto mais criatividade você conseguir colocar em todas aos briefings que você for exposto, mais vantagem você vai ter. A gente precisa começar a olhar com muito carinho para entregar soluções tailor-made. Não dá mais para pensar como o Henry Ford nos ensinou a pensar, né, que pode ser de qualquer cor desde que seja preto. A indústria de massa, ela vem passando por grandes questionamentos de as pessoas não querem mais as mesmas coisas, então, do ponto de vista comercial, já tem problemas. As pessoas não querem mais ter as coisas. Isso é um outro grande problema para a indústria de massa. Não adianta vender, você vai ter que pensar em como que você vai fazer para que as pessoas usem as suas coisas. E mais até, a indústria de massa, ela parte de um princípio de sempre ter N quantidade, sem se preocupar muito com o impacto que isso vai ter. E o impacto que a gente tem hoje, ele é terrível, principalmente em termos de sustentabilidade. Então, a gente precisa começar a olhar para uma outra realidade que não é aquela que a gente aprendeu lá atrás, que faz um modelo, repete ele, quanto mais você repetir, melhor vai ser o sucesso. Isso já não cabe mais, isso já não serve e já não atende. A gente precisa ser um catalisador da sustentabilidade, que tem muita relação com tudo isso que eu estou falando, que a gente não pode mais olhar para a ideia de sustentabilidade e pensar no produto só como é reciclável, não é reciclável, tem materiais verdes, o papo eco-chato acabou faz tempo. A questão de sustentabilidade, ela é muito maior. A gente precisa olhar para ela com muita responsabilidade e mais do que só olhar, a gente tem que ser um catalisador disso. É muito o papel do design levar isso para dentro das empresas e colocar e fazer com que as coisas aconteçam com foco em sustentabilidade. O menos é mais, que a gente aprendeu com o grande Dieter Hans, ele não é mais somente na estética. Ele tem que começar agora a ser na quantidade de produto. E isso é muito importante mesmo, hoje em dia. Cada vez mais essa discussão vem à tona. A gente tem que começar a se preparar, enquanto designers pós-industriais, a entregar produtos não finalizados. Talvez os produtos vão ter que começar a conseguir receber atualizações o tempo inteiro. Não me perguntem como, porque eu também não sei. Mas eu acho que é algo que a gente tem que olhar e precisa começar a buscar soluções para isso. Isso é extremamente importante e tem muito a ver com o comportamento que as pessoas estão adquirindo a partir da exposição que elas têm, o repertório que elas adquiriram, no contato com produtos digitais, com serviços e tudo mais. E a gente precisa abraçar a diversidade. Aquela ideia de fazer as coisas aqui e depois entregar não dá mais certo. Não dá certo. Simplesmente não serve. A gente precisa ter diversidade, a gente precisa trazer a diversidade para dentro da atuação. No caso dos designers industriais, isso é mais grave ainda. Existe uma pasteurização muito grande no perfil das pessoas que atuam com design, que é o homem branco, cis, classe média, e a gente, por estar sempre iguais ali, vai chegar num momento que a gente não vai ter noção dos problemas realmente que a gente precisa enfrentar. Então, a diversidade, ela precisa entrar de vez nesse ambiente, e é extremamente importante que a gente abrace isso. E pensando nesses 9 itens que tem aqui, que eu acho que traduzem um pouco do que seria esse novo design pós-industrial, eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês pensarem com vocês mesmos e, enfim, se vocês acharem que faz sentido, buscar um pouco disso. Né? Vocês estão estudando gestão, liderança e sobre negócios? Se não estão, eu acho que era legal começar. Mesmo que seja em paralelo à faculdade e tudo mais. Consideram entender como as pessoas se relacionam com todos os pontos de contato do serviço que o seu produto entrega. É bom vocês começarem a olhar para isso. Um produto não é mais só o produto, ele não finaliza nele. Então, todos os pontos de contato que a pessoa vai ter com esse serviço, com aquilo que entrega, com a experiência que esse produto proporciona, ele é importante. E ele depende do design também, minimamente estar inserido nesse contexto. Vocês estão se preparando para as camadas digitais nos produtos físicos? A Alexa está aí para mostrar um pouco do que pode ser isso, né? Mas isso vai muito além. Isso vai longe.
O Raft Sketch você já consegue projetar no 3D num ambiente que não tem nada. Ver e criar dentro de um ambiente 3D, dentro da sua sala, com um óculos que te permite ter uma imersão na realidade virtual. A gente precisa começar a olhar para isso também. As camadas digitais não é mais tão simples assim, elas têm grande importância no meio dos produtos físicos. Vocês investem no que te inspira a pensar diferente? Eu acho que é uma coisa importante de se fazer, e se eu fosse vocês, eu já começaria já, se não estiver fazendo. Sempre pensar em diversidade, sempre ampliem o seu repertório, pense sempre diferente. Criatividade vai ser a principal entrega que vocês vão ter quando estiver no ambiente profissional. Tenham isso muito em mente. Outra coisa, se a gente está falando do tailor-made, vocês consideram trazer o consumidor para criar por vocês? Acho que hoje a gente já está num lugar até de passar o criar com a gente. Temos que começar a olhar até mesmo para o consumidor criar por nós. Ele vai fazer toda a criação, a gente só vai precisar empacotar isso de alguma forma. Também não me perguntem como, mas acho que é algo que a gente tem que começar a considerar. Vocês estão estudando tudo sobre economia circular e impacto ambiental? Essa, se não tiver, podem começar. Não tem nem que pensar se é relevante ou não. Ela é extremamente relevante, principalmente para quem quiser trabalhar com produtos físicos. Não tenho a menor dúvida disso. Vocês estão preparados para orientar o seu cliente a não fazer mais um produto? Mesmo que você seja um designer que quer criar um novo produto? É bom se preparar para isso também, porque é algo que é extremamente relevante no mundo atual. Estão aprendendo sobre as metodologias ágeis de desenvolvimento digital? Essa galera que está fazendo projetos digitais e que está nesse universo são as que melhor conseguem entender como entregar produtos não finalizados. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, colhem neles e vamos ver o que eles fazem, porque com certeza a gente tem muita coisa para aprender de lá. A gente que eu falo é quem está mais no mercado do design industrial, né, do mercado do design de produto físico em si. E diversidade impacta em entregar soluções melhores, soluções de verdade. Isso não é uma opção, é uma urgência. Aqui eu não coloco nem como pergunta, porque é fato. Não ter diversidade nos meios de criação provocam entregar coisas ruins, coisas péssimas. Né? Não à toa a gente tem inteligência artificial replicando o racismo, replicando atitudes que a gente já está abominando na nossa sociedade, mas justamente porque você não tem uma visão de diversidade na hora de construir isso. É isso, gente. Obrigado. O que eu tinha para falar, acho que era isso. E estou aberto aí se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa, sinta-se à vontade. Obrigada, Valmor. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Valmor? Diogo, fale. Então, boa noite, Valmor. Cara, boa noite, Diogo. Uma coisa que eu fico pensando, assim, hoje em dia parece que nós estamos multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, está tudo muito interligado, assim. A gente olha até para o nosso próprio curso, que ele é um curso que a gente faz de tudo, assim, porque a gente tem uma abordagem de design de produto, tem uma abordagem de design gráfico e mais uma série de coisas que a gente encontra nesse meio do caminho. Só que uma coisa que eu acabo me sentindo, eu estou me formando, a faculdade está quase me botando para fora, para ser bem honesto, nesse momento. E daí tem uma coisa que eu fico pensando muito, como essa pessoa que está entrando no mercado. Eu, durante minha trajetória no curso, eu acabei explorando muita coisa e gostando de fazer muita coisa. Porém, o que hoje eu percebo é que talvez, de certa forma, o número de caixinhas aumentaram, assim, hoje a gente tem o motion, você mesmo falou na sua fala, sobre o motion, o UX, o design de produto, design de produto que não é mais design de produto, é design digital, né, e é design industrial. Eu queria saber o que é que você acha e como é que o mercado, se o mercado, de certa forma, consegue abarcar essas pessoas que elas vêm com essas
experiências muito diferentes, assim, e que são designers mais multidisciplinares, e que não necessariamente são só um design gráfico, um design de produto, assim. Cara, essa sua pergunta ela é muito boa, e ela, ao mesmo tempo, a resposta para ela não é simples. Tá? Eu percebi que você está até formulando muito ela, mas é porque não é simples o que você está observando. Então, assim, a primeira coisa, de cara que eu posso te falar, o mercado anseia por profissionais com esse perfil. Anseia. De verdade, é muito difícil achar pessoas que consigam transitar em diversas áreas do design. E a gente quer, o mercado quer. Eu gostaria de ter um monte de gente assim do meu lado, para aprender com essas pessoas. Ao mesmo tempo, por que eu te falo que não é uma resposta tão simples? Ao mesmo tempo, é muito difícil também você abraçar, você trazer essas pessoas para o time e conseguir dar a oportunidade dessa pessoa conseguir manifestar ou atuar com todas as diversidades que ela tem. Tá? Por um motivo muito simples. Existe uma demanda que tem que ser cumprida. Você precisa que algo entre e algo seja trabalhado e algo seja entregue. Né? Então, você vai ter essas demandas que estão entrando, elas podem ser muito abertas e constantemente precisar de diferentes habilidades, e aí a pessoa que consegue transitar em diferentes áreas vai poder trabalhar em cada uma delas, ou elas podem ser muito fechadas. Né? Aí tem uma parte que é muito importante, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes in-house, em 2 empresas. Uma, eu praticamente ajudei a montar a equipe, eu montei a equipe praticamente, e eu também tenho a oportunidade hoje de atuar como em consultoria, né, em um ambiente que é de consultoria, que os desafios são cada vez mais diversos. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de uma in-house, os desafios que vão me aparecer, eles estão muito relacionados ao portfólio que aquela empresa tem. Então, toda essa diversidade, ela vai ser dosada, ela vai ser menor. Então, o que pode acontecer? As empresas querem esse tipo de profissional, mas talvez o profissional também tenha que estar preparado para perceber que vai ter um limite a quantidade de atuação que ele vai conseguir fazer. Porque os desafios que aparecem ali não são tão abertos como, de repente, o profissional está esperando. Já numa consultoria, talvez você tenha mais abertura, né? Por quê? Porque você tem, como nós lá, a gente tem alguns núcleos, e era muito comum, tem profissional lá hoje ainda que está hoje em um núcleo, até head da área de digital, mas sempre começou com industrial design, trabalhava com soluções de digital, fez proposta para gráfico, trabalhou com estratégia, tem essa multidisciplinaridade. Para nós era excelente isso. Quando ele estava na nossa equipe era muito bom, porque tem mais capacidade de atuar de diferentes formas. Mas também tem um outro detalhe que é muito importante de colocar, que assim, naturalmente, talvez aí tenha um desafio para as empresas e para as equipes começarem a evoluir, eu acredito que vamos chegar nesse lugar, mas naturalmente, naquilo que você fizer melhor, vai ser onde você vai ser exigido para estar atuando. Né? Aquilo que você consegue entregar com melhor qualidade é onde você vai empregar o seu maior esforço. Isso vai te limitar para atuar em outras áreas? Talvez um pouco. Depende muito do lugar que você vai estar. Então, assim, tem espaço, o mercado quer, o mercado anseia por esses profissionais, mas existe uma dificuldade. Existe, e ela é real, e assim, não tem muito como fugir disso. Se você entrar, por exemplo, hoje em um ambiente de uma startup digital, sei lá, você consegue um emprego no Nubank, é praticamente impensável você conseguir atuar com design de produto físico. É isso. O bom é que, assim, hoje em dia, pelo menos, é muito diferente de quando eu comecei a trabalhar lá atrás, a gente não sonha mais em fazer carreira numa única empresa, né? Ter diferentes habilidades e atuar em diferentes locais é algo muito bem visto hoje em dia. Então, talvez o que o profissional tem que começar a se preparar é justamente para isso, conseguir empregar o seu melhor para aquela empresa específica e depois ir migrando, ir mudando.
sempre lembrando que tem suas dificuldades, porque, naturalmente, se você é muito múltiplo, as pessoas são mais especialistas naquela área que ela é especialista, talvez ela vai desempenhar melhor que você. E ok, e não tem problema, é uma característica normal, mas tem que saber que numa disputa de vagas, de repente, a empresa pode acabar optando por aquele que tem maior especialidade. É muito relativo isso, tá? Então, o que eu posso falar é isso, tipo, sim, é bem visto, se quer, mas ainda está se aprendendo como também vai se absorver tudo isso, toda essa diversidade que tem hoje em dia. Multidisciplinaridade, né? Acho que aqui não é a diversidade que a gente está falando, é de multidisciplinaridade. Sim, sim. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, assim, para ser honesto. Eu venho me especializando cada vez mais em uma das áreas a qual eu tenho interesse, mas, assim, para mim ainda é muito difícil abrir mão de coisas que eu gosto de fazer enquanto profissional, para ter que, tipo, corresponder a alguns perfis de vagas e tudo mais, assim. Cara, não fica preocupado com isso, não. Você está na fase de estudar, você tem mais que abrir mesmo. A especialização, você vai cuidar dela mais para frente. Acho que é bom para você poder se experimentar mais, e se você tiver capacidade e habilidade de transitar entre áreas, melhor ainda. Curta isso, viva isso e se divirta com isso. Acho que o que eu posso falar de melhor agora é isso. Você está numa fase que é para isso mesmo, é para experimentar. Só sempre lembre que, já que você gosta de muita coisa, faça tudo com muito carinho, tentar fazer o melhor possível e se destacar em qualquer coisa que você for fazer. Assim você vai conseguir se encaixar em algum local e talvez lá na frente você vai poder experimentar várias áreas e, puta, acho que a que eu gosto é essa aqui, aí você vai se foca naquilo. Tem algumas questões que, assim, se você atua de forma muito generalista, você vai participar de vários projetos e tal, vai conseguir empregar algumas coisas, mas tem uma distância entre ver a coisa acontecer. Então, eu conheço muitos generalistas que às vezes ficam com uma certa frustraçãozinha de não conseguir acompanhar a coisa até o final, sabe? De não pegar e realizar a parada, sentir que pode contribuir mais com a realização daquilo. E ok, aí é uma questão interna que cada um tem que cuidar. E o mesmo acontece ao contrário, daquelas pessoas que é especialista e consegue realizar coisas incríveis, mas quando chega lá no final, por mais incrível que seja, tá frustrado porque queria fazer mais em outras áreas. Cara, ok, é assim, não tem problemas. É mais uma questão pessoal que a gente tem que ficar validando. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. O Lucas levantou aqui a mão, mas antes tem uma pergunta no chat do Renan. Ele perguntou se você tem alguma sugestão de investimento para instigar a criatividade ou para pensar diferente. Viaja e troque com pessoas diferentes. Não investe em curso, não. Investe em viagem, investe em conhecer pessoas. Investe em imergir no lugar que as pessoas estão. Vai para o contexto, mas vai para conhecer de verdade, tá? Vai para se jogar no lugar. Façam isso. Quanto mais vocês ampliarem o repertório de vocês, mais criativos vocês vão poder ser. De curso em si, cara, não sei. Não me vem nenhum na cabeça agora, não. Agora, talvez assim, façam cursos isso pode ser legal. Se vocês querem investir em curso, em alguma coisa para estimular a criatividade, façam fora do design. Façam em outras coisas. Ampliem o conhecimento de vocês. Estudem qualquer coisa. Gastronomia, arte. Arte, sim, vale a pena investir também. Vale muito a pena investir em arte. Leitura. Leitura, ela ajuda muito a gente a criar cenários sobre aquilo que a gente está lendo, né? Então, você está constantemente concatenando ali, criando novas sinapses. Acho que isso. E tentem viver experiências sempre diferentes, que abram o repertório de vocês. Lucas, se você quiser falar, fica à vontade. Sim. Boa noite. Queria primeiro agradecer a sua fala. Achei muito massa. Enfim, queria te perguntar, assim, eu acho que esse panorama do desenvolvimento da tecnologia com design é uma área que me encanta muito
E eu queria te perguntar se tu tem algum exemplo, assim, consegue apontar algum exemplo do uso, né, de inteligência artificial, seja no processo, na produção, de design de produto. Ah, cara, tem bastante já, né? Tem algumas coisas acontecendo. Particularmente, eu acho que um dos produtos físicos que eu acho mais interessante nesse lugar é o Nest. Embora hoje, talvez, você tenha produtos que façam coisas mais legais, a própria Alexa talvez já esteja num nível maior, mas eu gosto muito do Nest pelo período que ele surgiu, pela forma como que ele surgiu e o tipo de entrega que ele fazia. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas se não conhecer, vale a pena. Hoje é da Google, mas o Nest é um controlador de ar, controlador de ambiente, né, na verdade, que você comprava, colocava em casa e ele começava a aprender com o seu comportamento, como que você queria a casa, e até chegar num ponto que você chegava em casa, ela estava preparada para você. No inverno está quentinha, no verão estava fresquinha e por aí vai. Acho que é um baita de um exemplo. Aí tem uma coisa que eu vou trazer, que não é um produto em si, mas uma pessoa que é uma referência para mim. Eu olho muito como referência e acho que vale olhar, que é a Ivy Ross, que é a designer que é líder do departamento de design industrial da Google. Sim, a Google tem um centro de design incrível dentro do prédio da Google, que só faz produtos físicos. Cara, olha para ela, segue ela, consuma ela no máximo que puder, que dali é onde eu acho que vai vir as coisas mais interessantes para o momento que a gente está. Que mais que eu poderia citar aqui em termos de produto? Puta, cara, acho que é isso. Eu acho que a gente ainda está numa transição sobre as grandes entregas, né? A gente vem trabalhando na Questonó já, na Questonó Menu One, há pelo menos 3 ou 4 anos, 3 anos, acho, com Mixed Reality. Começamos lá atrás com a Bad Clip, e agora a gente já atuou com a IMED, com a Niantic, e esse é um lugar para a gente olhar. Tá? É meio complicado o que eu vou te falar agora de referência, porque, assim, esses óculos de realidade mista, eles ainda não estão, não só o óculos, né, para a parafernália completa, ela ainda não está totalmente pronta. Ainda não é uma parada que você olha e fala, cara, que foda, vamos usar. Mas os níveis de avanço que vem acontecendo são absurdos, e o impacto que isso vai ter na forma da gente interagir, viver essas experiências, é gigante, é tão gigante que, assim, a gente está 3 anos trabalhando com eles, até hoje eu não sei se eu tenho medo ou se eu me empolgo. Então, acho que é um lugar para se olhar, tá? Olha para a Mixed Reality, daí vai surgir muita coisa, talvez mais experiências digitais no começo, mas muito provavelmente esses produtos inteligentes, esse novo lugar, venha daí também, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum, acho que não. Agora de cabeça, não. Eu gosto muito de um que eu não sei se ele deu certo, eu acho que não foi para o mercado, que é a Jaguar. Foi uma jaqueta que a Google fez junto com a Levi's, que é uma jaqueta que o tecido tem fios condutivos, que permite que você interaja com por exemplo, com o seu celular que você colocou no bolso, só com gestos. E eu acho muito foda aquilo. Foi lançado, teve um boom ali, uma época. Eu achei ele muito, muito incrível, mas eu não sei se ele realmente é um produto hoje que a gente consegue comprar na loja, né? Que eu acho que tem várias questões ainda nesse tipo de produto, mas se eu pudesse citar alguns, acho que seriam esses. Legal. Só para encerrar, assim, eu anotei as referências aqui. Eu acho que é um caminho ainda que é bastante experimental e que envolve muita pesquisa, né? Mas, assim, Total. Uma questão mais filosófica será que o futuro do design está na mão das máquinas? Acho que
que é algo interessante de se pensar, porque envolve muita responsabilidade da profissão designer na hora de criar o robô, né, que faz design também. Mas, enfim, agradeço. Quando eu falei que eu ainda não sei se eu fico empolgado ou se eu tenho medo, é exatamente por causa disso. É exatamente por isso, sem tirar nem pôr. Mas, sim, eu acho que o futuro do design está nisso, sim. Tá também nisso. Não só nisso, mas está também nisso. Bom, só para encerrar, a gente tem uma última pergunta aqui do Daniel. Ele falou que achou muito interessante a parte sobre o valor imaterial e de experiência sobre os produtos. E ele queria saber se tu poderia citar mais alguns exemplos que têm sido empregados e como funcionam. Esses valores são integrados pelas redes sociais, por exemplo? Você diz... Deixa eu ver se eu conseguir entender, só para a gente falar a mesma língua. Deixa eu só ver se... Tá. O computador está acabando a bateria, eu estou com medo de acabar de vez. Fica com calma. Agora sim, foi. Você está dizendo mais exemplos de valores que estão no imaterial e não no material, certo? Ele falou a parte sobre o valor imaterial e de experiência sobre os produtos. Sim. Cara, tem alguns, tem um que eu acho que é extremamente emblemático, porque ele acontece em uma das indústrias que eu considero que são mais amadureceram o design de produto, que é a indústria automobilística, que é a indústria da mobilidade, e que hoje é a que mais está sofrendo os impactos que esse novo comportamento traz, tá? Que é também a indústria de automobilística. Que é, por exemplo, as pessoas não estão mais com grande foco em comprar carro na vida, né? O carro deixou de ser o grande objeto de desejo. Elas querem acessar o carro. E nessa de acessar o carro, você traz um problema para uma indústria que se consolidou há 100 anos, com um modo de funcionar muito claro, que é criar desejo, fazer as pessoas comprarem aquele desejo, usar até descartar e a roda continuar girando. E isso movimentou as pessoas, o consumo das pessoas em relação a carro, a forma como as pessoas se locomovem, né? A forma como elas saem do ponto A para o ponto B, movimentou a forma como as pessoas trabalham, economias, chegou a movimentar sociedades. Existem cidades que são construídas em torno de um conceito de automobilística. E, de repente, você tem o impacto de que agora as pessoas não querem mais comprar o carro. Não me interessa ter o carro. Me interessa usar o carro e que eu use ele da melhor maneira para eu conseguir sair do ponto A para ir para o ponto B. Né? Consiga mobilidade, porque, por mais que pareça, quem mora em cidade grande, vocês aí também devem perceber que se tem uma coisa que o carro não entrega é mobilidade, né? Tá toda hora parado. E aí tem uma empresa, tem algumas já aparecendo, mas tem uma que eu gosto de destacar, que é a Canoo, que é uma startup de mobilidade lá da Califórnia, e eles entregam os carros. Na verdade, eles não vendem carro, né? A plataforma de negócio deles, primeiro que é uma empresa design driven, ela é uma empresa totalmente guiada por design, e por vários aspectos. Mas a principal forma do business parar de pé é que eles não vendem carro. Eles vão fornecer um plano que você consegue acessar o carro para poder utilizar ele. Esse é o primeiro ponto. Aí a empresa trabalha com o conceito de carro elétrico, quando o produto ele é uma plataforma que tem a sua plataforma com o motor e as rodas, né, que consegue fazer o carro se movimentar, e em cima você coloca uma carroceria. Com esse conceito instaurado e com essa ideia de negócios, de business, que eu não estou vendendo carro, eles já lançaram 3 modelos de carro, 3 plataformas de carro, uma para passeio e para uso pessoal, uma para negócios, que é uma van que ela é toda modular, que você tem, ela aumenta de tamanho, né, entre 1, 2 e 3 tamanhos, e ainda por cima, a parte de trás delas é totalmente customizável para negócios, para quem quer vender food truck, para quem faz food truck, para quem quer vender roupa, para qualquer coisa.
tudo com uma inteligência de design colocada. E a terceira é uma picape, que parece até um canivete suíço, né, de tantas utilidades que tem, focadas no contexto. Para que você vai usar uma picape? Tá tudo ali. Esse é um puta do impacto que, assim, o bem material em si, ele não é o mais importante. A entrega do produto, ela só é importante a partir da experiência que ela começa a proporcionar. E isso é uma mudança, assim, é uma virada de chave no universo automotivo, né, no universo de mobilidade gigantesco. Eu acho que esse é um belo de um exemplo para olhar e perceber que, cara, não adianta mais eu sentar numa prancheta, fazer desenhos incríveis, com shapes sedutores, maravilhosos de carro, que, cara, ok, tá bom, não serve. Você está indo para um outro lugar, você tem que começar a pensar a solução muito além disso. A van da Canoo, ela é feita de chapa dobrada. Por mais insano que isso pareça no universo automotivo. E eu acho que isso é um belo de um impacto, e tem a gente participou de um projeto com a Ford há uns 4 anos atrás. Na verdade, a gente participou de 4 projetos com eles. Começou há 4 ou 5 anos atrás, o primeiro. E a gente trabalhou muito a gente não desenhou carro para eles, a gente fez um projeto de UX para carros com eles. E a gente não sabe exatamente como que isso, onde que foi lançado tudo, tal, mas há pouco tempo atrás a Ford mesmo lançou a Bronco, um Jeep Bronco nos Estados Unidos, que toda a campanha de divulgação do Jeep, que é um Jeep, um dos primeiros Jeeps que a Ford fez lá no passado, todo o apelo de divulgação dele está nas experiências que o carro consegue te proporcionar. E aí é muito legal, porque eu estou citando esse exemplo, porque a gente não trabalhou com esse projeto, não tinha nada a ver com a equipe lá dos Estados Unidos, eles devem ter feito com algum outro estúdio de design de lá. A gente sabia que tinha grandes empresas lá também trabalhando com eles, mas muitas das coisas que eles estavam fazendo lá, a gente estava fazendo aqui também, né, para a Ford Brasil, que era justamente desenvolver experiências para se viver com o carro. Um dos exemplos na Bronco você consegue subir lá no teto, ficar no teto do carro para poder observar a paisagem. Então, cara, você está subindo no teto do seu carro, tá ligado? Você está fazendo o carro que aguenta a pessoa ali para que ela consiga viver uma experiência de poder viajar e curtir aquele lugar. O carro te leva até lá, mas além disso, ele potencializa a experiência que você vai ter. Isso muda muito do jeito de se fazer carro, e eu acho que é um negócio legal de olhar, é um lugar legal de olhar e começar a entender o quanto que essas experiências, esse valor no imaterial, ele começa a ser maior do que no físico ali, né, no material. O carro, sei lá, pode ser qualquer um, pode me levar de um lugar para o outro, eu nem preciso comprar ele, basta eu ter o acesso. Tá respondido? Quem que foi que perguntou? Daniel, né? Daniel, tá claro? Acho que ele já saiu. Ele não, ele disse que tá assim, ele respondeu aqui sim? no chat. Tá, você colocou aqui. Agora a gente vai encerrar de vez, tá? Só com a professora Lia, que tá como levantada. Professora, pode falar. Oi, Valmor, tudo bom? Oi, Lia, tudo bem? Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Queria só te agradecer pela disponibilidade, né? Agradecer você ter dividido aí os tempos com seu pequeno, né? Ele gosta de participar. Aqui eu tenho 2 também, que daqui a pouco vão dar gritos. Então, eu queria primeiro te agradecer por isso, por essa... Eu que agradeço. E também por essa mesma generosidade que você teve em receber a Carol, né? Aí com vocês, esteve aí com vocês e ainda tá, né? Eu acho que a gente ainda vai aperrear bastante. Sim. Por esse caminho. A Carol me convidou para ser orientadora dela e acho que a gente legal. tem muita coisa para conversar ainda. Com certeza vamos conversar bastante, então. E eu queria te agradecer também, porque às vezes a gente pensa que está muito distante da realidade de vocês, né? Aí a gente, quando olha para a Questo, a gente pensa que está numa realidade muito distante. Aqui em Fortaleza, a gente não tem um escritório nem parecido com a Questo aqui.
Mas quando você fez as colocações finais, quando você fez aquelas provocações, né, eu vi muito do nosso curso naquelas provocações. Então, eu acho que a gente Que está no legal. caminho. Né? Que Fiquei legal. Com muito certeza estão feliz sim. mesmo. Bacana. Eu sinto que outros colegas não puderam estar aqui, a gente está numa maratona de reuniões, e acho que por isso eles também não puderam estar aqui. Mas eu gostaria muito que eles tivessem ouvido a sua fala, porque eu acho que a gente está formando os meninos para chegarem no nível que a gente quer, que é como a gente olha para vocês. Eu acho que eles vão olhar para vocês com muito mais proximidade. E eu te Pô, agradeço muito por trazer essa fala e por incentivar, né, a gente a seguir nesse caminho, que às vezes parece longe, mas que eu acho que é isso aí. poxa, obrigado pelas palavras. Pô, muito legal ouvir isso, saber que a gente está produzindo alguma coisa de interessante é muito bom, né? Isso nos motiva a continuar tentando produzir, continuar produzindo coisas legais, coisas interessantes, e dá também uma responsabilidade maior, mas assim, acho que agora com a fusão, principalmente, que a gente está passando, né? A gente está fundindo com uma empresa que nasceu, é uma empresa de natureza escandinava, né? Embora nasce de várias junções com outras empresas, e vem empresas de todos os cantos do mundo, mas o core deles, eles nascem com o pensamento escandinavo, e o escandinavo é referência para nós em design no mundo inteiro, né? Não precisamos falar muito disso. E uma das coisas que, assim, a gente percebeu bastante, e vem percebendo cada vez mais, é o quanto que eles olham para nós, para as entregas que a gente faz, para os trabalhos que a gente está fazendo, com muita admiração, muito respeito, e querendo aprender sobre as coisas que a gente faz. E isso é muito legal, porque você começa a olhar e percebe que, assim, óbvio que tem diferenças, é óbvio que tem maturidades, níveis de maturidades diferentes, por uma série de questões, contexto principalmente, mas a distância não é tão grande, os problemas são praticamente os mesmos, as questões são praticamente as mesmas. Afinal de contas, hoje a gente vive muito da mesma realidade, né? Realidade que eu falo de tecnologia, de acesso às coisas, de dificuldades e tal, então tá tudo aí. Então, acho que, assim, de cara, não pensem que vocês estão distantes, muito pelo contrário, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, eu tenho certeza que é muito bom, porque eu pude ver uma aluna de vocês aqui, do lado, e trabalhando com a gente, e num nível de qualidade absurdo, assim, muito alto. Então, tenho certeza que tem muito mais gente aqui com o mesmo tipo de entrega, afinal de contas, estão expostos às mesmas questões que a Carol está, e ok também, quem não tiver em diferentes níveis, não tem importância, eu acho que o importante é cada um estar feliz e estar ciente daquilo que quer fazer, e fazer com amor e dedicação, e, pô, fico muito lisonjeado de ouvir tudo isso que você falou, espero que a gente não decepcione, pelo menos da minha parte, eu vou tentar não decepcionar, né? E assim, certeza que vocês estão no caminho certo, acho que tem aí umas questões só de, a gente sabe que São Paulo tem um mercado mais robusto, tem mais empresas para se trabalhar e tudo mais, mas não tem muita diferença, não. Acho que a questão é muito mais o quanto que a gente trabalha e tenta agarrar as oportunidades e aproveitar agora, cada vez mais, com esses acessos virtuais que a gente tem em todos os sentidos aí, e tentar tirar o máximo de proveito possível. Mas legal, fiquei muito feliz também de ser convidado. Muito obrigado pelo convite. Tanto esse como o convite da Carol também para estar participando do TCC. Nós que agradecemos. A gente ainda se fala. Legal, vamos falar assim. Ah, vai se falar, com certeza. Um abraço, obrigada. Eu queria agradecer a professora Lia, né, por ter feito o comentário, foi muito importante. Vamos, o objetivo, principalmente dessas falas que a gente traz aqui nessa semana, é aproximar vocês da gente, e tanto para que vocês conheçam, né, o nosso trabalho, mas também para que a gente conheça de vocês, saiba o que é que está tendo no mercado, e que a gente entenda que a gente não está longe disso mesmo, a gente está próximo, a gente tem que estar próximo, né, porque senão as coisas não fluem. E agradecer, Valmor, muito, muito obrigada. É uma honra para a gente ter você,
compartilhando aqui as suas experiências, seus conhecimentos. E é isso, acho que a gente pode encerrar por hoje. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê aí no TCC, viu? Nos vemos sim. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de todos. E é isso, se vocês quiserem me procurar também, Carol tem meus contatos virtuais aí, fiquem à vontade, a gente pode conversar. Próxima vez eu tenho que trazer um case mais novo, Carol. Esse é muito antigo já. Mas tá ótimo. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada, boa noite.